E aí, pessoal, vamos lá, dia 49, brutal. Tem mais um pouquinho para nós aqui. Vamos lá, nós lemos aí Levítico 8, 7, 8, Salmos 49 e Lucas 13. Vamos lá? Preparem aí, hoje está numa sequência pesada de gravações aqui, mas é para ajudar vocês aí a compreenderem um pouquinho mais e incentivá-los a continuar. Separei aqui então Levítico capítulo 7, diz o seguinte: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é: se Deus deu essa ordem para não comer gordura de animal morto, é porque eles faziam isso. E aí você imagina como era no Egito. Porque nós não podemos esquecer que eles eram escravos no Egito. A culinária egípcia já não era uma culinária bacana. Eles comiam ratos, morcegos, comiam o que encontravam pela frente. Aqui mostra para nós que o povo hebreu ele se adaptou à realidade deles. Um escravo, então, para não morrer de fome, tinha que comer várias coisas. Deus não só cuida da parte espiritual e da comunhão com ele, mas Deus também cuida do seu povo. O tempo de vida médio de um homem no Egito, né, e aqui no deserto também, era de 35 anos, de um escravo, né? Morria rápido. Quando não era escravo, vivia um pouco mais. Por quê? Porque o trabalho escravo requeria muito. Aí você vai falar para mim: não, Jonathan, Moisés viveu muito. De fato, Moisés viveu muito. Mas era para ele ter morrido com 40 anos. Porque quando ele matou um egípcio defendendo um hebreu, o faraó procurou matá-lo. Ele teve que fugir. Então ele viveu longe, já não era escravo mais, encontrou um lugar bacana com Jetro e casou com uma de suas filhas. Então ele volta para o Egito com 80 anos. Era para ele ter morrido também com 80 anos. Não morreu, Deus guardou. Então percebam que Deus protege. A história que mostra, esses dados que eu passei para você da idade, é a história que mostra. No deserto, então, comer comida ruim poderia dar ruim para a saúde. Então Deus começa a ajudar. Entretanto, a gordura significa também algo a mais. Era o que era queimado no holocausto. Então era algo para Deus, né? Nesse caso aqui, o animal estava morto, então não mexe, tá bom? Principalmente não comer. Outra coisa, onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave, nem animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. O sangue é sagrado. Por quê? Porque o animal morria pelos pecados de alguém. Então Deus está mostrando que o sangue tem um significado importante. Aí você pode perguntar: e hoje, podemos comer sangue? Cara, não é bom. Não é bom. Pela sua própria saúde, né? O sangue de Cristo já foi derramado na cruz do Calvário. Então, hoje nós entendemos que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para tudo e todas as coisas, né? Lembrando que esse regulamento, essa instrução de Deus ao povo, era exatamente para dar ao sangue uma concepção sagrada, algo que é separado para Deus, e eles não deveriam comer no deserto, porque eles estão no deserto, tá ok? Então, dando sequência aqui, Levítico 8, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre seus filhos suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Aqui é um ritual para consagrar Arão e os seus filhos. Percebam que nós já estamos ouvindo falar de vários capítulos sobre essas ofertas e tal. Então parece que eles já estavam fazendo.
Mas não, aqui começa a consagração de Arão e de seus filhos para o sacerdócio, tá bom? Então é consagrado aqui, eles são ungidos e consagrados, são separados para o Senhor, tá bom? E aí fala do óleo da unção sobre a cabeça. Eu expliquei na igreja uma vez sobre o porquê do significado do óleo. Lá no tempo de Abraão, Abraão foi chamado para ser pastor de ovelhas. Todo o povo hebreu, pastores de ovelhas. As ovelhas, elas são atormentadas por moscas e insetos que entram no seu ouvido e começam a perturbar o cérebro. Alguns rabinos falam que esses insetos comem o cérebro da ovelha. Podemos entender isso, comer como perturbar. Então, a ovelha se sente incomodada, como um zumbido, um incômodo no cérebro, e ela começa a chocar a cabeça nas pedras até rachar a cabeça e morrer. Então, o que os pastores faziam? Os pastores ungiam com óleo a cabeça da ovelha. Para quê? Proteger, espantar as moscas e os insetos, para nada penetrar na cabeça da ovelha. Esse significado do óleo da unção na cabeça de Arão, como na cabeça de todos os outros que passaram nesse período, é exatamente para poder a proteção. A unção, o óleo, significa o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus ungindo as nossas vidas, não permitindo que coisas entrem na nossa cabeça e consomem todo o nosso intelecto para o que é mal. Percebam que pessoas extremamente inteligentes que passaram por essa terra não foram tementes a Deus. Utilizaram as suas inteligências, a sua inteligência, o seu intelecto, o seu conhecimento para o que é mal. Quando nós não temos a unção do Espírito Santo, nós utilizamos o nosso conhecimento para o mal. Tá aí, a prova é quando nós pecamos e queremos encobrir. É quando escondemos a maldade das nossas vidas. É quando criamos uma capa para fingir que somos alguém que não somos. Ou seja, somos inteligentes. Criamos coisas para nos prejudicar. A humanidade tem destruído o planeta e os próprios seres humanos. Por exemplo, nós estamos utilizando agora de um recurso tecnológico de última geração, o celular. Eu gravo, faço a subida para o YouTube e você assiste na sua casa a hora, o momento que você quiser, como se eu estivesse conversando com você nesse exato momento. Isso é tecnologia, estou usando para o bem, mas eu poderia estar aqui agora falando mal, instruindo mal, passando para você algo de imoralidade, algo ruim, algo que não presta, algo que vai denegrir e destruir a sua vida. O que a unção do Espírito Santo na nossa cabeça, ela só vem, não é mais através de um óleo físico, mas ela só vem através do conhecimento de Jesus Cristo, é as boas novas, é o Evangelho de Jesus, é a leitura da Bíblia. Como que você prova isso para mim, Jonathan? Que o Espírito Santo só vem pelo conhecimento de Deus. Atos 2. Quando é que o Espírito Santo foi derramado? Em Atos 1, quando Jesus subiu? Não, em Atos 2, porque após os 40 dias, Jesus passando com seus discípulos, ensinando tudo que eles não tinham entendido ainda, processando, no Atos 2, cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós que eles estavam reunidos, orando, buscando a Deus, e o Espírito desce. E o Espírito desce e inunda a vida deles. Enche eles de unção, cobre eles de toda a maldade. Cobre eles, ou protege eles, melhor dizendo, de todo o mal. Então, a unção tem um significado muito importante, tá? Por isso que nós lemos Levítico e estamos focados, nos remete, nos joga, nos lembra do Novo Testamento. Salmos 49 vai dizer para nós: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Olha, falando aqui sobre o sacrifício, percebe que o salmista já está ligado. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre para que o viva para sempre e não sofra decomposição. O salmista está dizendo o seguinte: não tem nada que nós possamos fazer que vai redimir nem o nosso pecado, nem a nossa vida e nem a do nosso próximo. Somente o sacrifício de Jesus na cruz, somente o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos fazer reconhecer das nossas falhas, dos nossos erros diários, momentâneos, para que aí sim
possamos viver uma vida salva em Cristo. Percebam que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras remetem ou refletem ou revelam, a melhor palavra é essa, revelam a salvação que há em nossas vidas. Então uma pessoa salva, ela é transformada. Uma pessoa transformada tem atitudes, ações, essências, pensamentos que são de Cristo. A mente de Cristo está em nós, pelo Espírito Santo. Pessoas que não são salvas, não atuam, não fazem, não refletem, não remetem, não transparecem o que é a mente de Cristo. O comportamento revela quem nós somos. Se somos salvos, o comportamento é em Cristo. E eu não estou dizendo de pecar ou não pecar. Eu estou dizendo de pecar e se arrepender. Por quê? Porque pecar, queridos, é fácil, moleza. Reconhecer que pecou, todos nós sabemos quando erramos. Agora, pedir perdão, arrependido do que faz, só por meio do Espírito Santo de Deus. Queridos, foquem na vida de vocês. Absorvam a leitura bíblica, que ao final nós vamos poder bater no peito e dizer, lemos a Bíblia em um ano. Mas se ela não mudar a nossa vida, se não mudar nosso comportamento no casamento, com os filhos, com os amigos, no trabalho, se não nos mudar na igreja, se não nos mudar, de nada adiantou. Pelo contrário, os açoites serão maiores, tá ok? Lembrando aí do dia 48 que nós falamos, tá bom? E aí, para fechar aqui, Lucas capítulo 13, diz o seguinte, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Interessante, eu fico abismado com o que nós estamos lendo, porque uma coisa vai encaixando na outra. Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que Jesus está falando para nós? Não vai ser moleza. Que muitos vão tentar, muitos... Hoje, se nós olharmos a quantidade de cristãos, nós somos a maior religião do mundo. Olha na sua cidade, quantas igrejas não tem, quantos crentes não existem. Agora eu te pergunto, se tivesse 10%, olha a sua cidade, se tivesse 10% de salvos na sua cidade, a sua cidade seria transformada pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? E isso parece ser grave, parece ser sério o que eu estou dizendo, mas é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Pelos 12 discípulos. Os 12 discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo de Deus que eles mudaram o mundo. O mundo! Nós só chegamos hoje a ler e a estudar a palavra porque 12 homens dedicaram a sua vida e 11, tirando Judas à parte, 11 morreram assassinados, exceto João, que escreveu o Apocalipse, que nós não sabemos como morreu, mas acreditamos que seja de velhice, porque ele já devia ter quase 90 anos quando escreveu o Apocalipse de João. Então, queridos, deixa eu te falar, brutal essa revelação, brutal. Se na sua cidade tivesse 10% de pessoas salvas, e aí quando eu digo salvas, tira da sua ideia essa mentalidade de que salva eu vou para o céu. Não, salvos são aqueles que têm essa imagem e semelhança de Deus. Salvos são aqueles que a vida reflete o coração e o coração reflete a vida. Salvos são aqueles que não se contentam com as coisas desse mundo, mas buscam as coisas de Deus. Salvos são aqueles que não cansam de pregar o evangelho, que não cansam de perder, de levar prejuízo, porque o evangelho de Jesus Cristo nos traz não lucro, não abundância, mas prejuízo. Servir a Jesus, queridos, é prejuízo. Mateus capítulo 10 fala para nós, Jesus fala, não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Jesus também falou para nós em João, capítulo 16, 33 ou 36, se eu não estou enganado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus falou isso, ele não tinha morrido na cruz ainda e não tinha ressuscitado, mas ele já sabia que ele tinha vencido, já tinha vencido
o mundo. Por quê? Porque está consumado desde a fundação do mundo o que estava determinado para acontecer. Deus sabe de tudo e todas as coisas. Então, se você for um dos salvos, você vai mudar a sua casa. Se você for um dos salvos, você vai mudar a sua sala de aula. Se você for um dos salvos, você muda o seu trabalho. Se você for um dos salvos, pessoas são impactadas pela sua vida. Isso não quer dizer que o mundo vai melhorar. Isso não quer dizer que tudo vai ser mar de rosas. Não, mas quer dizer que pessoas estão encontrando Jesus Cristo por causa da sua vida. Brutal! Muito impactante essa revelação. Se eu pudesse agora continuar falando, eu continuaria falando. Mas vou parar por aqui, só vou ler o restinho que eu separei. Jerusalém, Jerusalém, Jesus fala, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão, mas até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Jesus aqui, ele está citando o Salmo 118, verso 26. Percebam que o salmista já falou o que Jesus também falaria. Queridos, leia a Bíblia, medite sobre ela, transforme a sua vida, impacte a sua geração. No nome de Jesus, essa é a minha oração. Hoje foi o dia 40 e... vamos voltar? 9 e amanhã é o dia 50.